Boa noite a todos os irmãos, graça e paz. Meu nome é pastor Edivaldo, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Ágape e estou aqui para falar para você sobre o Natal. Eu quero explicar para você por que nós cremos no Natal. É a nossa mensagem de Natal para todos os irmãos, irmãs e todos os nossos amigos que nós desejamos o bem. Nós queremos dizer que o Natal, ele é algo tão precioso para nós que ele se faz real por causa das Escrituras. Eu quero mostrar a vocês alguns textos da Bíblia, começando por esse que está aqui. Quando os nossos primeiros pais pecaram, Deus falou para Adão: maldita é a terra por tua causa. Por que nós cremos no Natal? Nós cremos no Natal porque, de fato, muitas pessoas elas acabaram achando que não, essa questão de Deus vir ao mundo, buscar o pecador, é uma conversa de religião. Não, não é. Não é conversa de religião. E especialmente é justamente a mensagem da Bíblia. Se a terra é maldita, não há esperança para ninguém. Então o que Deus fez? Deus, ele procurou mostrar para todos os homens uma promessa. E a promessa que ele fez foi justamente a promessa de trabalhar justamente que uma criança viria. Eu quero mostrar para vocês aqui um texto da Palavra de Deus que diz em Gênesis 3,15. Vou achar aqui. Vou colocar aqui para você, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ele se referiu agora ao diabo, que de uma certa maneira foi o instrumento de maldição para a terra. Ele disse: entre a tua descendência e o seu descendente. Este descendente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse sentido, Deus começou a trabalhar essa promessa através dos nossos primeiros pais, e isso por geração espontânea foi sendo passado de pais para filhos, até que Deus viu que a terra estava totalmente corrompida. Gênesis capítulo 6, verso 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Quer dizer, mesmo com a promessa, o homem não cria na promessa. Como hoje, a gente fala de Natal, pessoas creem mais em Papai Noel. Eu estava ouvindo uma pessoa na televisão dizendo assim: para mim o Natal é muito importante porque eu ganho presentes. Você não entendeu, né? Não entendeu o verdadeiro sentido do Natal. E nesse sentido, meus irmãos, eu quero destacar aqui para vocês que o que Deus fez? Deus, através de uma família, a família de Noé, ele tirou um descendente chamado Sem, e desse descendente ele chamou uma família, a família de Abraão. Muitas pessoas às vezes não compreendem por que Deus chamou Israel, mas o propósito de Deus não era Israel, o propósito de Deus era toda a humanidade. Olha o que ele diz: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, não é Israel, é todas as famílias da terra. Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar a minha casa. Deus quer abençoar a todos os homens. Por isso que a promessa ainda se faz presente. A promessa ainda está aqui. E nesse sentido, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, eu quero lhes declarar
uma promessa que Deus foi pontuando para Israel. Bom, a gente já viu que era de um descendente de Noé, Sem. A gente também já viu que agora caiu sobre um povo chamado aí Nação de Israel, mas ainda tem que ser mais específico. E houve um momento específico numa das bênçãos de Jacó, no capítulo de número 49, versos de número 8. Deus iria recolher o neto de Abraão, chamado Jacó, e ele começou a abençoar os seus filhos. E numa das bênçãos dos seus filhos, ele diz assim, era o quarto filho, o último filho de Lia: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. E ainda mais ele diz assim, verso 9 e 10. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro de poder, de reinado, não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha, repare bem agora, Siló, e a ele obedecerão os povos. Todos os que estudam hebraico, eles dizem que não se sabe ao certo o que significa essa palavra Siló, mas ela tem uma conotação messiânica, até que venha o Messias, descendente de Judá. E aí você começa a Bíblia começa a desenvolver toda uma maneira de nós entendermos que a promessa de Deus não mudou. Ele prometeu um descendente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente. É claro que a Bíblia não revela tudo, mas a Bíblia foi revelando a vontade de Deus. Agora eu quero ir para Isaías. O profeta Isaías, ele é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento. E ele no capítulo 53, ele nos dá um vislumbre dessa trajetória do Messias. Como que o Messias viria? Porque foi subindo como um broto, um renovo, perante ele, e como raiz de uma terra seca. O que é a terra seca? É a terra amaldiçoada. É a terra que não tem vida, é a terra que não tem amor, que não tem luz, não tem paz, não tem nada. É apenas terra. Mas ele foi crescendo no meio dessa terra, ele foi surgindo no meio dessa terra. E aí eu quero que você apenas vislumbre que o próprio Isaías, ele tem duas versões do Messias. Uma versão difícil e constrangedora de um servo, mas ele tem uma visão também do Messias de um rei. Olha o que ele nos diz no capítulo 7, verso de número 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal acás. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Eu já vi um monte de pastores e alguns pseudo-teólogos aí dizendo assim, não, aqui não é virgem, mas se você olhar todas as vezes que aparece a palavra emanar aqui, que é essa palavra virgem, significa uma mulher que ainda não é casada. Então pressupõe-se que ainda ela não teve relações com ninguém. Então esse sinal aqui para os judeus era um sinal de um rei que haveria de nascer. Alguns interpretam que era o próprio Isaías que iria trazer um filho e tudo mais, mas a profecia é muito específica. E aí o nome dessa criança que sairia dessa virgem seria chamado de Deus conosco, Emanuel. E quando você vê isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de número 22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Quer dizer, o Novo Testamento, os
os apóstolos, ao escreverem os relatos de Cristo, quase 70 anos depois, ou 40 anos depois, porque Jesus morreu no ano 30 e ressuscitou também, provavelmente ali entre 30 e 34, nós não sabemos. Mateus registra esses acontecimentos, dizendo: tudo isso aconteceu por causa de Isaías. Isaías disse, olha aí o versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Em outras palavras, por que os primeiros cristãos iriam morrer por causa de uma mentira? E eu quero que você pare para pensar sobre isso. Pense em como Deus é maravilhoso em falar com Maria. Maria ainda não tinha se casado com José. Eles ainda estavam noivos, mas como eles estavam naquele processo de acertar tudo, eles foram se alistar ou recensear-se, como nos diz o texto dele. E aí, eu quero destacar aqui para vocês, mais uma vez, Isaías, capítulo 9, versos de números 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi de Judá e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar para sempre, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ou seja, o Deus que prometeu lá no Jardim do Éden, o Deus que prometeu para Noé que o filho dele Deus habitaria nas tendas de Sem. Deus prometeu a Abraão que iria abençoar todas as famílias da terra. Agora, a gente não pode pensar que é só para Israel, né? Por favor. Então, a minha mensagem de Natal está aqui para você. É a promessa de Deus. Deus cumpriu a promessa. O zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Mas eu quero apresentar mais para você. No livro de Daniel, capítulo 2, Daniel fala para o rei Nabucodonosor assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará, ou seja, reduzirá todos os reinos ao pó e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ou seja, você pensa que esse reino que ele está propondo aqui é o reino de um povo qualquer ou de alguém qualquer? Não, é o reino de Deus. O reino de Deus viria sobre todos nós. O profeta Miqueias, ele foi contemporâneo do profeta Isaías. No capítulo 4, verso de número 3, ele nos diz assim: e esse Messias, quando viesse, ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Por que ele está dizendo isso? Porque o povo de Deus é um povo da paz. Nós não somos das armas, não. Se tem gente falando isso aí, está mentindo, porque a Bíblia diz que a gente trocou a espada por relhas de arado, trabalho. E aqui eu quero apenas dizer para você a beleza do cristianismo. O cristianismo não é isso que a gente está vendo por aí. Essa bagunça toda e um monte de idiotices que estão por aí. Não, o cristianismo é Cristo. Cristo em nós, mudando a maneira de pensar, mudando o nosso coração,
mudando tudo o que nós somos. Por isso, eu quero ainda ler para você capítulo 5 de Miqueias, verso de número 2. E tu, Belém Efrata, que foi onde Cristo nasceu, onde Maria e José foram recensear-se, havia uma profecia dizendo: porque pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Nenhuma das outras propostas lá que eles propõem sobre o Messias vem de outro lugar a não ser de Belém. E é justamente de Belém que Jesus veio e nasceu. Eu quero agora ler para você Mateus capítulo 2, verso 1, que tem essa profecia: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eu tenho ouvido algumas pessoas falando sobre esses magos. Esses magos, ao atravessarem o Oriente, demoraram tempo demais. Não foi assim no dia da noite que Jesus nasceu que eles chegaram, como às vezes a gente vê em alguns presépios. Não. Mas o que eu quero destacar aqui é que às vezes Deus se revela a pessoas fora de Israel, como tem acontecido e tem surgido muitas pessoas que nunca pensaram em Deus, em Cristo e no Espírito Santo, estão crendo. Quantas pessoas, às vezes, a gente prega e elas não creem. O coração está duro, e se o seu coração está duro agora nesse Natal, ouça essa palavra de Deus para você. Os magos ouviram, pesquisaram e vieram adorar a Jesus. Mas a palavra de Deus ainda nos diz em Lucas capítulo 2, capítulo 1, versículo de número 31 ao 33. E o anjo disse a Maria: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, o trono de Judá, como leão, né? Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Sempre a Bíblia com essa promessa maravilhosa, e a gente relembrar que a promessa se fez carne entre nós. Ainda Lucas, no capítulo 2, verso de número 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Meus irmãos, isso é Natal. Natal nada mais é do que aquilo que Isaías disse lá atrás, se cumprindo para nós. Eu vou ler para você aqui, Isaías 53, versículos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, a maldição da terra é revertida em Cristo. A maldição que está sobre a sua família, o seu coração, se você não crê no Evangelho, você não tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Só existe uma maneira de ter a bênção de Deus, e eu respeito as outras religiões que pensam diferente de mim. Mas para a Escritura, para nós cristãos, só existe bênção em Cristo Jesus. Por isso, eu vou terminando aqui, lendo para você o apóstolo Paulo agora.
Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Pois ele, Deus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele sendo Deus, o que ele fez? Ele falou assim, não, eu vou destruir tudo. Não, ele se fez homem. E aí o texto de Paulo diz, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma que eu e você temos, de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus não é prepotente. Jesus não é uma pessoa que não é gentil. Jesus, ele bate no coração. Ele chama você. Ele abraça você. Ele recebe você. Assim como ele fez com aquela mulher adúltera. E o adultério só trouxeram ela. Ele abraçou aquela mulher. Disse, mulher, não peques mais. E ele está dizendo isso para nós hoje. Porque ele levou sobre si os nossos pecados. E eu quero terminar aqui, porque o texto de Filipenses nos dá algo maravilhoso. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós é que a gente precisa ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Estender a mão para quem precisa, ajudar pessoas, mas não é para ganhar nada. Eu já ganhei. Eu tenho Jesus. E você? Às vezes você chega para os outros e fala assim, a paz para o seu lar. E quem é você para dar paz? Você só pode dar paz em nome de Deus. E se você não tem Deus no seu coração, o que você pode distribuir paz? Desculpe, você vai distribuir maldição e guerra. Por isso que a gente canta, eis que um anjo proclamou o primeiro Natal. Esse hino que está tocando no fundo aí, ó noite santa de estrelas fulgurantes. A gente canta também noite feliz, noite de paz, noite de amor, porque a gente sabe que foi em um dia, pode não ter sido dia 25 de dezembro, eu estou pouco preocupado se foi dia 25, dia 2, dia 4, sei lá. O importante é que ele veio. A gente tem que comemorar em alguma data. A gente tem que celebrar que ele veio como uma promessa de Deus para nós. Promessa de Deus para sua casa. Meu irmão, talvez esse ano todo você tenha desprezado o Senhor. Os domingos ficaram para você fazer outras coisas, lavar carro, arrumar casa, fazer não sei o quê. Mas eu quero dizer para você que Deus não pensou assim quando ele salvou você. Quando ele foi para a cruz para pagar os seus pecados. Ele olhou dos céus e disse, Pai, perdoa esses homens aqui porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu acho que tem muita gente que não sabe o que está fazendo. E nesse Natal, você possa crer que Jesus é o Filho de Deus e que crendo nesse Jesus, você possa saber que Ele é o Senhor da sua vida. Quero fazer uma oração por você. Nós não estamos fazendo o culto na igreja e poucas pessoas viriam, mas eu desejo a você um Feliz Natal, um ano novo cheio de bênçãos e que Deus faça prosperar a sua casa com muito amor, paz. Eu ouvi um pastor uma vez dizendo assim que o que ele pede para os seus filhos não é riqueza, não é amor, não é paz, mas é Jesus, porque aonde Jesus está, só tem bênçãos. A bênção de Deus está sobre o lar daqueles que creem em Cristo. O Messias que nasceu no Natal. Que Deus o abençoe e a abençoe.
Pai, nós queremos te agradecer por esta noite de Natal. Queremos pedir que a tua graça abençoe cada lar e que em nome de Jesus nós possamos andar nos teus caminhos. Perdoa os nossos pecados. Enche o nosso coração de graça e paz. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e a abençoe em nome de Jesus. Amém.